Bom, vamos aqui então à peça de teatro Quem Casa Quer Casa, do Martins Pena. É uma peça de 1847, nesse início de romantismo. Aliás, o Martins Pena é um teatrólogo desse início de romantismo, que fez farsas, que fez dramas, mas vai ficar assim, ó, conhecido muito mais pelas suas comédias de costumes do Rio de Janeiro, dessa metade do século XIX aqui, até porque o Martins Pena ele vai acabar falecendo em 1848. E aqui nós temos então uma comédia de costumes. Claro que vai ter humor, vai ter as peripécias, essa questão toda, mas tudo depois se ajeita a um final feliz, certo? Reparem aqui a lista de personagens. Vocês têm o Nicolau casado com a Fabiana e eles têm dois filhos, que é Olaia e Sabino. Só que a Olaia se casa com o Eduardo, o Sabino com a Paulina e trazem marido e esposa para morar junto com os pais. Então a casa, tirando o Anselmo ali, nós temos Nicolau e Fabiano um casal, com os filhos, Olaia com o marido Eduardo e o Sabino com a esposa Paulina, morando tudo na mesma casa. E atentem para o provérbio, quem casa, quer casa. Ou seja, é uma casa com 3 casais ali e todo mundo querendo mandar. Por isso a irritação da Fabiana, a mãe ali, dentro daquela ideia, pô, os meus filhos se casaram, que tenham a casa deles e vão mandar na casa deles, no local deles, tá? Bom, lembrar também que aqui é teatro. E teatro é gênero dramático. Gênero dramático é gênero de representação, ou seja, então por isso que nós temos essa lista de personagens, porque não há narrador. Nós temos o que? Algo para ser representado, não é para ser contado. Então, claro que vai predominar o que é a estrutura de diálogos, o discurso direto, pode ter monólogos, pode ter os à parte. Aqui a divisão em ato, no caso aqui é um ato só. E aqui reparem que abaixo, onde diz ali entre parênteses, a cena se passa no Rio de Janeiro, aquilo ali é uma rubrica, que normalmente está entre parênteses ou itálico, que é exatamente aquela questão das indicações de cena, onde se passa, como é que o personagem entrou, de que maneira. Então ela não faz parte do diálogo, mas sim uma indicação de cena, certo? Bom, feito esse introito aqui, vamos então à peça Quem Casa Quer Casa. Reparem que é um provérbio, tá? Esse provérbio em um ato só, um ato único, não são 3 atos como, por exemplo, o Noviço do Martins Pena. Aqui é um provérbio em um ato único. E muitos teatrólogos, inclusive até o Gil Vicente em Portugal, ficavam meio que desafiados, né? Pegar uma frase, pegar um ditado popular, um provérbio e fazer dele uma peça de teatro. Aqui no caso é a mesma coisa, né? Então, o Martins Pena pega um provérbio muito comum ali, quem casa quer casa, aquela ideia de quem casou quer ter o seu lar, o seu porto seguro, de certo modo, né? Para fazer exatamente essa coisa acontecer. Bom, a rubrica indica então o local da peça, ó, uma sala com uma porta no fundo, 2 à direita e 2 à esquerda. Uma mesinha e já era. Esse é o cenário muito simples aqui de fazer, tá? E aí quem é que vai aparecer? Paulina, junto à porta da esquerda, e Fabiana no meio da sala. Reparem, Paulina é a nora, Fabiana é a mãe de quem? A mãe do Sabino, com quem é casada a Paulina. Então aí nós temos sogra e nora a partir de agora, e reparem, as duas estão enfurecidas. Por que estão enfurecidas? Porque as duas querem mandar. E quem, de certo modo, por lógica, tem que mandar ali? A Fabiana, né? Porque é a mãe. Ou seja, o filho que trouxe a esposa para ali numa casa que já existia, que é da mãe. E aí o que diz a Paulina, que é a nora, batendo o pé? Reparem o que diz a rubrica em itálico, batendo o pé ali, né? Peitando, de certo modo, né? Provocando a sogra. Hei de mandar. E a Fabiana batendo o pé também, né? Não há de mandar. Então tem essa rixa entre as duas aqui. E a Paulina, a nora, sai ali, né? Dizendo que vai mandar e ponto final. E aí a Fabiana diz, fica sozinha, né? Ai, que estalo. Isso assim não vai longe. 2 senhoras a mandarem em uma casa é o inferno. 2 senhoras? Só um pouquinho, a senhora aqui sou eu. Esta casa aqui é do meu marido. E ela, minha nora, deve me obedecer, até porque é minha nora. Quer também dar ordens? Ah, isso veremos. Bom, lembrar então, né, que a Fabiana é casada com esse Nicolau. Eles têm uma filha, a Olaia, que é casada com o Eduardo, e o Sabino, que é casado com a Paulina, tá? E aí a Paulina, de repente, né, reaparece ali e, tipo, eu vou mandar e ponto final. O que vai deixar a Fabiana, reparem, arrepelando-se de raiva. Quem já passou por esse trecho aqui vai lembrar que o Enem
pegou esse trecho e perguntou por que esse trecho tinha características de gênero dramático. Repare, né, tem o nome do personagem em caixa alta, toda maiúscula, tem aqui a rubrica ao lado, tem o discurso direto, no meio tem também em itálico ali outras rubricas, tá? E o que diz a Fabiana? Ora, eis aí está para que se casou o meu filho Sabino, e trouxe a mulher, quem é que é a mulher, né? A Paulina para a minha casa. É isto constantemente. Não sabe o senhor, meu filho, que quem casa quer casa? Já não posso, não posso, não posso. E aí a rubrica diz que ela está irritada batendo com o pé ali. Um dia eu arrebento e então veremos. E ao mesmo tempo que acontece agora, vem um barulho de rabeca ali de dentro da casa. Rabeca é esse instrumento aqui, de corda, né? Que é tipo o precursor do violino. E aí, o que acontece? O genro dela é fanático por esse instrumento. E aí, claro, fica incomodando ali, tocando. E aí ela tá já indignada com a nora, agora ela tá indignada com o genro. Ai, que lá está o outro com a maldita rabeca. É o que se vê. Casa-se o meu filho, quem é que é o filho Sabino, e traz a mulher para minha casa, a Paulina. É uma desavergonhada Paulina que não se pode aturar. Casa-se a minha filha Olaia, e vem o seu marido Eduardo da mesma sorte morar comigo. É um preguiçoso indolente que não serve para nada. Então reparem que a Fabiana aqui, ela tá indignada, tá reclamando da nora, do genro, por tabela reclamando dos filhos que trouxeram as bombas para ir para casa dela, né? E o pior, estão querendo mandar. Então a gente já tem aquele provérbio citado ali no texto, né? Ipsis literis, ó, quem casa quer casa, mas também essa ideia que vai percorrer toda a peça de teatro, tá? Bom, agora em cena apenas e tão somente mãe e filha. Reparem, Olaia e Fabiana. Então a Olaia é filha da Fabiana, que tem aquele marido, o Eduardo, que toca a rabeca e fica incomodando ali, né? Aí a Fabiana diz, não dirás a teu marido, Eduardo, que deixe de atormentar meus ouvidos com essa infernal rabecada? Só que a Olaia tá ali, né? Tentando proteger o marido, diz que o marido é viciado em tocar aquele instrumento e tudo mais, e a Fabiana diz, que casa de orates, que casa de louco, que manicômio é esta minha, que casa de Gonçalo. Então ela está muito irritada e continua a se queixar, ó. Que podes tu, minha filha, o teu irmão o Sabino se casou com a Paulina, e como não teve posses para comprar uma casa, trouxe a mulher para minha casa. E aí está apontando para Paulina. Ali está ela para o meu tormento. E o irmão dessa desavergonhada aí da Paulina, que é o Eduardo, vinha visitá-la frequentemente. E tu, Olaia, viu o irmão dela, namoricaste-o e por fim das contas se casaste com ele. E caiu tudo em minhas costas. Ou seja, todos ali morando com a mãe, né? E aí a Fabiana vai falando o que pensa de todo mundo, né? Ela, reparem, aponta para a Paulina, uma atrevida que quer mandar tanto ou mais do que eu. Ele, o Eduardo, né, o que toca a rabeca, um mandrião romano que só cuida em tocar rabeca e nada de ganhar a vida. Tu, Olaia, minha filha é uma pateta incapaz de dar-lhes um conselho à joia do teu marido. E o meu marido, Nicolau, que como dono da casa podia dar cobro nestas coisas, não cuida senão da carolice. Ou seja, ele é extremamente religioso, o Nicolau, o marido da Fabiana. Sermões, terços, procissões, festas, e o mais disse, e sua casa que ande ao Deus dará. Então, reparem, né, a Fabiana está indignada, diz que isso vai acabar. Bom, aí o Eduardo aparece da porta e diz, Olaia, minha esposa, vem voltar a música. E aí a Fabiana chama ele, mas o Eduardo diz, não dá agora, estou tocando, né? Pois depressa que não quero esquecer da passagem que tanto me custou a estudar. Que música, que trêmulo. Então ele está feliz ali, né, com a questão toda da rabeca, tá? Enquanto ele está num êxtase ali, tocando e tudo mais, a Fabiana está bufando de raiva, né? E aí o Eduardo vem e o que faz a Fabiana? Já larga na cara do genro. Há um ano que o senhor casou-se com a minha filha, a Olaia, e ainda está às minhas costas, vivendo às minhas custas. A carga já pesa. Em vez de gastar as horas tocando rabeca, procure um emprego, alugue uma casa e fora daqui com a sua mulher. Já não posso com as intrigas e desavenças em que vivo? Depois que moramos juntos, é um inferno. Procure casa, procure casa, procure casa. Só que aí o Eduardo chega e diz assim, só um pouquinho.
Fabiana, tu tinha prometido uma coisa, sempre é bom que se recorde. Dizia eu que não podia casar-me por faltarem os meios de pôr casa e sustentar família. Lembra que eu falei, eu não tenho como botar casa? E o que respondeu minha senhora a isso? A Fabiana diz, eu não sei, pois eu lhe digo para refrescar a memória. Respondeu-me que isso não fosse a dívida, que enquanto a casa podíamos ficar morando aqui juntos e que aonde comiam 2 pessoas, bem podiam comer 4. Agora que me pediu feito marido, grita, procura a casa, mas eu agora é que não estou para aturá-la. Daqui eu não saio. E aí a Fabiana, né, tá indo para ele assim, desavergonhado, mal criado. Ou seja, né, reparem que tanto o genro quanto a nora falam muito, né, para a Fabiana ali, né, que é a sogra. E aí vem a Olaia e diz pro Eduardo, o marido, né, sai de perto, né. E aí o Eduardo se irrita e diz, ora, quem diabo havia dizer-me que esta velha se tornaria assim, essa velha sogra, né? E a Fabiana diz, velha? Maroto, velha? E aí o Eduardo diz, antes de pilhar-me para marido da tua filha, tu era só carinhosa comigo, eram tudo mimos e carinhos, tá? Senhor Eduardinho, o senhor é muito bom moço, há de ser um excelente marido, feliz daquela que o gozar, ditosa mãe que o tiver por genro, agora escoiceia-me e descompõe. Mães espertalhonas. Então reparem, está dizendo, né, que a Fabiana fez de tudo, foi carinhosa só para casar a filha, né? E agora estava mostrando o outro lado, né? Bom, o Eduardo sai dali provocando a Fabiana sogra, né? Sai junto com a Olaia, tá? Bom, e aí a Fabiana agora vai para um monólogo, tá? E ela quer escrever uma carta, claro, para o Anselmo, que é o pai dos dois ali, né? Do genro e da nora, né? A Fabiana diz, é preciso tomar uma resolução. Escreva-se. E ela se senta, escreve ditando. Ilustríssimo senhor Anselmo Gomes, seu filho, o Eduardo, e sua filha, a Paulina, são 2 pessoas muito mal criadas. Se o senhor hoje mesmo não procura casa para que eles se mudem da minha, levo tudo à breca, sua criada Fabiana da Costa. E aí ela tá ali, né, dizendo que não aguenta mais, ela chama lá o pajem e tudo mais, o criado, para entregar a carta. Bom, agora entra Nicolau, o marido da Fabiana, extremamente religioso, de hábito de irmão terceiro, ou seja, com roupa religiosa, tá? E a Fabiana tá louca para falar com o marido, né? E aí uma diz, não, agora não dá, né? Dá, tu há de me ouvir agora, né? E o Nicolau, tá, o que houve, né? Em 2 palavras, aí vai. Já não posso aturar meu genro e nem aturar a minha nora. E aí a Fabiana diz, pede para eles procurarem casa e tudo mais, né? Só que o Nicolau diz que não tem tempo, tem que fazer as coisas da igreja e tudo mais, né? O que deixa a Fabiana enlouquecida. Também o senhor não tem tempo para coisa alguma. E o que faz o senhor no meio de toda essa desordem? Só cuida na carolice. E aí o Nicolau diz, faço muito bem porque eu sirvo a Deus. Meu caro, diz a Fabiana, a carolice, como tu a praticas, é um excesso de devoção, assim como a hipocrisia o é da religião, e todo o excesso é um vício. Então reparem, né, que a Fabiana está indignada agora com o marido também, né, e está descascando ele ali, É nossa obrigação, diz a Fabiana, é nosso mais sagrado dever servir a Deus e contribuirmos para a pompa de seus mistérios. Mas também é nosso dever, é nossa obrigação sermos bons pais de família, bons maridos, doutrinar os filhos no verdadeiro temor de Deus. É isto que tu fazes? E aí, ela já larga um outro ditado, né? O hábito não faz o monge. Bom, agora a gente tem uma outra cena, né? Vem o Sabino, tá? O marido da Paulina ali, né? Que é gago. Ou seja, a gente vai conhecer agora o filho que não apareceu em cena ainda, né? Que é o Sabino, filho da Fabiana com o Nicolau. Sabino é extremamente gago, o que o obriga a fazer contorções quando fala. E aí o Sabino quer saber, né? Por que a Fabiana tá mal ali. Sim, agora o que acontecerá é que eu quero te dizer. Tua bela mulher, e aí a gente vê, né, que ela está ironizando, tua bela mulher é uma desavergonhada. E o Sabino diz, sim senhora, mas minha mãe às vezes é que bode com ela, ou seja, mãe, é tu que provoca ela, né? E aí, claro que a Fabiana se irrita e diz que o filho o filho é fraco, está protegendo ela, né? E a Fabiana arremeda. O que é
gago de uma figa. Reparem que a Fabiana se invoca até com o filho dela e aí está falando até do problema dele da gagueira, né? E aí o Sabino fica furioso e reparem que ele diz gá, 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 fica sufocado sem poder falar. Aí a Fabiana diz, ai que tu arrebenta, canta, canta rapaz, fala cantando que só assim te sairão as palavras. Aquela ideia, né, de que quem é gago costuma cantar e não canta assim. O Nelson Gonçalves era gago, grande cantor, e quando cantava não transparecia nada, né? Bom, aí o Sabino diz que vai tomar uma solução, que vai falar com a esposa, né? E o Sabino, gago somente, vou fazer com que ela venha pedir perdão e dizer-lhe que isto sim, que isto assim não me convém. E se ela persistir, vai tudo raso com pancadaria. E aí a Fabiana diz, ainda bem que tomaste uma resolução, meu filho, tá? Bom, enquanto isso tá ali, né, o pessoal chegando e tudo mais, né? Prontas aqui no caso é o Nicolau que pergunta se as flores da igreja já estão prontas e tudo mais, né? E o Sabino gago dizendo, ficaram prontas e já foram para a igreja. Aí o Sabino diz assim, sim senhor. E aí ele olha para a mãe. Vou ordenar que ele venha pedir perdão e fazer as pazes. Ou seja, o que diz aqui, né? O Sabino diz que vai chegar na Paulina e vai dizer para a Paulina pedir exatamente para fazer as pazes com a mãe aqui, tá? Bom, o que vai acontecer agora é que o Nicolau está preocupado com aquela questão toda das aparências, a aparência na igreja, enfim, ele quer que a esposa, a Fabiana, coloque brincos, um monte de coisa e tudo mais, né? E o Nicolau diz, olha que são horas, veste-te depressa que a procissão não tarda a sair. E o Eduardo dentro, né, diz assim, sim, senhor, ouve-se dobrar os sinos. O Nicolau diz, já vai lá o primeiro sinal da igreja, ande, Jesus, chegarei tarde. Vai-se. Repare então que o Nicolau entra aqui como um personagem mais sem força na fala, né? Mais religioso, preocupado mais com a questão toda aqui da igreja, né? E aí a Fabiana, o que ela faz? Começa a provocar a Paulina, a nora, vendo-a e a parte. A desavergonhada da minha nora. E a Paulina também à parte diz, em vez de conciliar-me, tenho vontade de dar-lhe uma descompostura. E esses à parte aqui, né? De certo modo a Fabiana fala, a Paulina não ouve. A Paulina fala, a Fabiana não ouve. É a parte aqui. Bom, e aí, claro que a Paulina, né, chega e diz, né, Fabiana, olha só, o Sabino disse que é para se reconciliar, né, que era tempo de se acabarem essas desavenças em que nós andamos. E a Fabiana diz, e acredite, menina, que prezo muito a paz doméstica e que minha maior satisfação é viver bem com vocês todos, certo? E a Paulina diz, então tá, de hoje em diante, espero que assim será. Não levantarei a voz nesta casa sem vosso consentimento. Não darei uma ordem sem vossa permissão. Enfim, serei uma filha obediente e submissa. E aí as duas se abraçam e tudo mais, né? E a Fabiana diz, ora, minha filha, e não tornes a culpa a mim. É impossível haver em uma casa mais de uma senhora. Havendo, é tudo confusão, certo? Mas agora reparem que a Paulina começa a provocar a sogra, chamando ela de velha, ó. Tem razão, realmente, né? Numa casa só tem uma senhora a mandar. E quando acontece haver duas, toca para a mais velha o ato de governar. E a Fabiana diz, assim é. E a Paulina repete, a mais velha tem sempre mais experiência. E a Fabiana diz, sim, que dúvida. E a Paulina diz, a mais velha sabe o que o convém. E a Fabiana diz, de certo. E a Paulina, a mais velha, conhece as necessidades. E a Fabiana percebe, né? Tanto que ela faz uma parte ali, a mais velha. E a Paulina diz assim, a mais velha deve ter mais juízo. E aí a Fabiana diz, a mais velha, que modo de falar é esse, Paulina? E a Paulina diz, digo que a mais velha. E a Fabiana agora diz assim, desavergonhada, a mim, me chamando de velha? E a Paulina com escárnio diz, pois então. E aí a Fabiana diz, salta daqui, salta, sai daqui. E a Paulina, não quero, não recebo ordens de ninguém. E aqui reparem que a Paulina ficou, né, provocando a sogra, chamando de velha e tudo mais. Já começam ali o quê? A brigar de novo, né? De novo a briga. E a Fabiana diz, tu é uma atrevida, malcriada, desarranjada, peste, mirrada, estupor, linguaruda, insolente, desavergonhada. E ao mesmo tempo, o que a Paulina fala, sabe? Uma fala em cima da outra. Velha tartaruga, coruja, arca de Noé,
antiguária, múmia, centopeia, pergaminho, veriusca, vaca velha. Desculpa, velha, né? Não é vaca velha, velha. Bom, e aí estão gritando ao mesmo tempo, se agarrando ali, né, e tudo mais. E claro que o Sabino, que é o marido da Paulina, o filho, né, da Fabiana, vem ali para ver o que está acontecendo, para separar as duas ali, né? E o Sabino, vendo as duas agarradas, diz: que é isso? Que diabo é isso? Ele puxa pela mulher. E a Olaia, a filha também, ao mesmo tempo, né? Minha mãe puxando ela. E aí agora o Sabino começa a reclamar da Paulina. Isto não pode ser assim, já não me serve, já não posso com a minha própria mulher. E aí vem o Eduardo, tá? De hábito, roupa também um tanto religiosa ali, né? E ele traz a Rabeca. O Eduardo diz: Paulina, minha irmã, este modo de viver que levamos já não me agrada. Né? Lembrando que o Eduardo é irmão da Paulina e o Sabino é irmão da Olaia, né? E o que diz o Eduardo? A nossa sogra é uma velha de todos os 1000 diabos. Leva desde pela manhã até a noite a gritar. Nosso sogro é um pacóvio, um banana que não cuida senão em acompanhar procissões, só quer saber da igreja, né? E aí, reparem, né, que ele vai falar e vai começar a gaguejar, ó. Teu marido é um gá, que quando fala faz-me arrelia, sangue pisado. Minha mulher tem aqueles olhos que parecem fonte perene. Por dar cá aquela palha, aí vem as lágrimas aos punhos. Ou seja, né, o que faz o Eduardo aqui? O Eduardo tá folgando em todo mundo, folgando no Sabino, na gagueira do Sabino, folgando no Nicolau, na religiosidade dele, na sogra Fabiana, né? E aí, claro, ele falou mal de todo mundo, menos dele. E o que faz a Paulina? Dá nos dedos. E tu? Pois olha essa tua infernal Rabeca que incomoda todo mundo, né? Só que o Eduardo diz: não, só um pouquinho, a Rabeca é minha paixão. Tô progredindo nos estudos e tudo mais, verás, hei de ser insigne. Viajarei por toda a Europa, África e Ásia, tocarei diante de todos os soberanos e figurões da época. Bom, aí o Eduardo fica sozinho em cena agora e diz: muito bem, agora que o meu parlamentório vai assinar o Tratado de Paz, assentemo-nos e estudemos um pouco. E ele se senta. O homem de verdadeiro talento não deve ser imitador. A imitação mata a originalidade e nessa é que está a transcendência e a especialidade do indivíduo. Berriot, Paganini, Bassini e Charlatanini muito inventaram, foram homens especiais e únicos na sua individualidade. Eu também quis inventar, quis ser único, quis ser apontado a dedo. Então tá ele ali, né? Com essa questão toda aí de querer inventar alguma coisa com a Rebeca, ele vai dizer, ó, eu não inventei um modo novo, estupendo e desusado. Eles tocam Rabeca com arco, e eu toco a Rabeca no arco. Eis a minha descoberta. Ditoso Eduardo, grande homem, insigne artista. Tá? Bom, então ele está dizendo, né, que ele fez só uma inversão. Ele não pega aquele arco e toca nas cordas, né? Ele pega a Rabeca e toca no arco, né? Bom, a Fabiana está muito irritada e vai lá falar com o Eduardo, lembrando, né, que o Eduardo aqui é o genro dela. Pois você, somandrião, rabequista das dúzias, tem o atrevimento de insultar e espancar a minha... Então a senhora acha que uma arcada nos dedos é espancar? E aí o Eduardo diz, ó, Eduardo, enquanto Fabiana fala, vai chegando para junto dela e lhe diz na cara com força, velha, volta e quer entrar no seu quarto. E aí a Fabiana diz, Mariola, segura o Eduardo pelo hábito, Eduardo dá com um arco nos dedos da Fabiana, vai-se, Fabiana largando o hábito. Ai que me quebrou os dedos. Então reparem que já estão até já brigando, agora tem uma coisa mais física também aqui, né? Não é, são só ofensas, ou seja, é uma casa de loucos aqui, uma casa que ninguém está se entendendo realmente. Reparem que entrou Laia e após ela Paulina, a filha de Fabiana e Nicolau, e a cunhada dela, Paulina, né? E aí o que fala Paulina para Olaia? Deixa estar, minha santinha de pau oco, que te hei de dar educação, já que a tua mãe não te deu. E ela entra no quarto. E a Fabiana diz, Psyu, como é isso? Vendo a Paulina entrar no quarto. Ah, chama, Sabino, Sabino, e chama o Sabino. E Fabiana, né, ela vê ali que o filho não faz nada, o filho é um bananão, não faz nada ali, né? Bom, próxima cena, Sabino entrando. O que temos, minha mãe me chamou? Tu és homem? Sim, senhora, mãe, e prezo-me disso. Que farias tu a quem insultasse a tua mãe e espancasse uma irmã? Ah, eu dava-lhe 4 canelões. E aí a Fabiana diz, né, está bem,
Em tua mulher basta que só dê 4. O Sabino diz, em minha mulher? Eu não dou em mulheres. E a Fabiana, a mãe, disse, pois então vai dar em teu cunhado que espancou a tua mãe e a tua irmã, tá? E aí, claro, né, que o Sabino pega, se irrita um pouco, diz que vai pegar o Eduardo e tudo mais, né? Sabino principia a despir o hábito. Eu o ensinarei. Fabiana da porta, não te esqueças, tá? Não te esqueças, filho, de lhe quebrar a rabeca nos queixos, né? Quebrar um instrumento ali e tudo mais, tá? Bom, agora a gente tem o Sabino só, continuando a tirar o hábito dele. Já é tempo, não posso aturar este meu cunhado aqui, o Eduardo, tá? Bom, agora a gente tem o quê? O Sabino chegando no Eduardo. Temos que conversar. O Eduardo gaguejando. Não sabe quanto estimo. Sabino muito gago e zangado. O senhor tá me arremedando, né? Tá me provocando e tudo mais, né? É isso que eu tô notando, né? E aí, claro, o Sabino começa a ficar com raiva e começa a gaguejar muito mais. E o Eduardo rindo, ó, desata a rir, hahaha. E o Sabino, pode rir, pode rir. Sou patife, eu hei de ensiná-lo. Bom, agora a Olaia entrando. O que é? Ah, Paulina e Olaia vão apartar os dois. O Eduardo e o Sabino que estão brigando, né? A Olaia, Eduardo, meu irmão, Sabina, aquela coisa toda, né? A Paulina chamando ali o Sabino e tudo mais, né? Bom, os dois estão brigando, são separados ali. Quem vai começar a brigar agora é a inversão, né? A Olaia e a Paulina. Paulina e Olaia atiram-se uma à outra e brigam à direita. Eduardo e Sabino sempre brigando à esquerda. Repare então, né? É de um lado e de outro, brigas e brigas e brigas, né? E aí vem a Fabiana. Cadê o marido? O marido tá lá na igreja, né? A Fabiana diz que bulha, que barulho, que tumulto é esse, que coisa tá acontecendo, né? Então ela tentaria apartar a briga deles ali, né? Bom, e aí surge o Nicolau. O Nicolau vem com os filhinhos pequenos, né, e tudo mais, vestido de anjinho, aquela coisa da igreja, né? O que é isso? E a Fabiana e a Nicolau, isto são obras tuas de um marido ausente e tudo mais, né? E aí o Nicolau começa a brigar com a Fabiana, né? E as duas criancinhas, mamãe, mamãe. E aí Fabiana, Nicolau, Sabino, Eduardo, Olaia, Paulina, primeiro e segundo anjinhos, todos brigam e fazem grande algazarra. Reparem, casa de louco ali, né? E lembrando que a Fabiana tinha mandado uma carta para o pai, exatamente, né, da Paulina e do Eduardo, e agora o pai está chegando, que é o Anselmo. O que é isso? Ele está vendo ali a briga comendo, né? E só gera mais confusão ali. E a Fabiana chega e diz, Anselmo, tu é o culpado por não ter dado educação para teus filhos e tudo mais, né? E o Nicolau diz também, sabe o que mais? Anselmo, carrega os seus filhos daqui para fora. Não me deixem servir a Deus. Isso aqui é uma casa de loucos, tá? Bom, e aí o que faz a Paulina? Meu pai, eu já não posso. Tira-me deste inferno, senão eu morro, tá? Todo mundo ali começa a se queixar, claro, né? O que diz o Anselmo? Com 1000 diabos, assim eu não entendo nada. E todo mundo gritando, falando ao mesmo tempo, criança chorando, é um inferno ali, né? E o Anselmo, irritado, bate o pé e diz assim, deixe-me falar. E aí, claro, o que ele vai falar? O que ele vai falar é o que vai resolver tudo a partir de agora, tá? O Anselmo diz, Senhora Dona Fabiana, eu recebi a vossa carta e sei qual a causa das contendas e brigas em que todos viveis. Andamos muito mal, a experiência o tem mostrado, em casarmos nossos filhos e não lhes darmos casa para morarem, mas ainda estamos em tempo de remediar o mal. Meu filho, então ele está olhando para o Eduardo, né? Aqui está a chave de uma casa que para ti aluguei. Aí ele olha agora para Paulina. Filha, dá esta outra chave a teu marido. É a da tua nova casa. E o Anselmo diz, estou certo que em bem pouco tempo verei reinar entre vós todos a maior harmonia e que visitando-vos mutuamente, e aí todo mundo começa, né? A minha casa está a vossas ordens, quando quiser vir e tal, e o Anselmo diz, muito bem. E aí o Anselmo vira para o público, para a plateia, né? E vós, senhores, estamos numa peça de teatro que presenciastes todas estas desavenças domésticas, recordai-vos sempre que, e todo mundo diz, quem casa, quer casa. Cai o pano, fim da peça de teatro.